Fala vencedores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é para você que quer entender melhor as etapas de sua obra. Hoje vamos falar de viabilização de projeto, porque o papel aceita tudo e nós precisamos entender antes de iniciar qualquer coisa, valores, preços, metragem quadrada. A gente pode trazer um caso, né, de clientes que chegam aqui na Topo. Tendo em vista que o cliente chega, aí vai conversar geralmente contigo, porque começa a falar quantos quartos quer, se quer piscina, se não quer piscina, a casa dos sonhos, ou se é uma casa de investimento para alavancagem de patrimônio. E muitas vezes tem clientes que chegam falando que quer uma casa de 200 metros, mas quando vocês batem um papo, chega em números totalmente diferentes, né? Eu acho que tem que ter muita clareza, né? Às vezes para o cliente talvez seja desconfortável falar quanto que ele tem para investir, quantos metros quadrados. Tem pessoas que não têm noção também, né, de quantos metros quadrados ela precisa. Mas precisa estar muito claro assim, eu preciso de, 2 quartos, 4 quartos. Eu quero que minha casa seja térrea, eu quero que minha casa seja um sobrado. Porque se isso não ficar claro para mim, até mesmo para você, pra gente, precisa estar muito claro, porque para eu construir uma casa térrea, eu tenho um custo. Para eu construir um sobrado, eu tenho outro custo. Então, digamos que eu chego e você fala, Edwin, eu tenho X valor para construir uma casa, só que eu não falo para você que essa casa é um sobrado. Então, eu falo, Edwin, eu tenho um valor para construir essa casa, eu quero que tenha o básico. O básico para você é diferente do meu básico. Exatamente. Às vezes o básico pra mim é ter 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro e é isso. Só que o básico pra você precisa ter uma suíte, precisa ter uma área gourmet. Então, às vezes o essencial não é óbvio. Cada pessoa tem uma tipologia, né? Tem. E ainda pensando, piadas internas, né? Você não pode mentir pro médico, pro advogado, pro arquiteto, nem pro engenheiro. Não pode. Né? Porque se você fala... quando o assunto principalmente é valores, quando a gente traz transparência, eu percebo, isso é uma coisa que eu percebo, que quanto mais transparência a gente traz, quanto mais sincero nós somos, o cliente muitas vezes acha que é técnica de vendas, que é alguma manobra para fechar o contrato, mas na verdade aqui na Topo nós precisamos fazer o processo inverso, né? Sim. Porque se eu sei quanto você vai investir, eu consigo entender quantos metros você pode construir. E tem uma coisa que eu sempre observo em nossos clientes, principalmente quando o assunto é metro quadrado. Eles pesquisam na internet, X o metro quadrado, para falar em números. Digamos que o cliente tenha 300 mil reais e o metro quadrado está 3 mil. Nós estamos falando de uma construção de 100 metros. Só que quando nós trazemos para a parte técnica, não é bem assim. Porque quando envolvem parâmetros, ele pede uma área gourmet para você projetar, pede para você colocar uma piscina no projeto, pede... A gente... Da engenharia, às vezes o terreno não tem muramento, não tem calçamento, então tudo isso interfere no valor. Se a gente ficar concentrado, né, e amarrado apenas na construção da edificação e desconsiderar todo o resto, esse tipo de informação funciona. Mas quando nós pensamos que 3 mil reais é da casa e não consideramos muramento, não consideramos área de lazer, não consideramos a piscina e também a fonte, né, do cliente, se tem outro pavimento, igual nós sempre estamos conversando sobre o Cube, né, que ele fala de uma casa que não tem um segundo andar, né? É uma casa térrea e sem contar assim, né, funciona, porém a gente trabalha com projetos personalizados. Nunca bate. Se a gente tivesse um projeto padrão, que todo mundo que procurasse a gente fizesse aquele mesmo projeto, ainda assim teria a questão do terreno, teria a questão de, eu quero um piso, não gosto desse piso 80 por 80, eu quero um piso de 1,20 por 1,20 m. Exatamente. Que vai ter um custo diferente de mão de obra para colocação e também o custo do próprio piso. Material. Do material. Isso mesmo. Marca.
Isso. Então, assim, são variáveis que a gente leva em consideração. A princípio, nós podemos considerar o CUB como estimativa mínima, levando em consideração que o terreno considerado lá é um terreno, é uma casa térrea, o terreno é ok, a casa é térrea. E esse valor é só para casa? Só para casa. Então, entender o lote como muro, casa, piscina, pavimentação, como custos separados, já é um bom começo. Isso, porque esse tipo de viabilização com parâmetros, né? Fazer um orçamento parametrizado, porque a construção de uma cozinha, por exemplo, é diferente da construção de um quarto, né? A cozinha, muitas vezes, vai muito mais material, tem muito mais infraestrutura do que um quarto. Claro que existem quartos de cinema que projetamos também, mas se a gente for pensar nesses dois ambientes, já não seria aplicável o valor, porque se eu gasto, sei lá, 3 mil reais por metro quadrado para fazer um quarto, eu não consigo com 3 mil reais, tendo em mente esse mesmo padrão de obra, construir a cozinha. Exatamente. Claro que estou falando de números aleatórios, mas a gente não vai conseguir, porque é um ambiente que requer mais mão de obra, mais material, mais investimento em infraestrutura, então é um ambiente mais caro. Sim. Né? Então a importância do cliente ser transparente em relação ao que ele quer e também entender se aquela casa é uma casa para morar ou se ele quer uma casa pensando na venda, alavancar o patrimônio, que é bacana, né? A gente que trabalha com obra, eu não sei se você é assim também, né? Aproveitando até fazer isso como pergunta. Eu ando na rua às vezes, aí eu vejo casas à venda, ou no condomínio, ou no bairro onde eu moro, e eu vejo a casa está sendo vendida 1,5 milhão. Aí eu olho a casa e penso, sempre vem na minha cabeça, no máximo R$1 milhão eu faço essa casa, né? E não existe o que é melhor, se para vender ou se para morar. Não existe isso. Existe, cada um tem seu momento. E esse tipo de informação a gente traz na viabilização do projeto, né? Então, quando a gente pensa em viabilizar, você fala, poxa, o cliente chegou, ele comprou um terreno ou contratou a gente para fazer a consultoria da compra, achamos um terreno, você vai falar de números, R$200 mil, e conseguiu o investimento ou por financiamento ou próprio de 800, aí aportou R$1 milhão, fez esse imóvel que vale R$1,5 milhão, né? Então eu não me considero uma pessoa que poderia falar para alguém, tá certo construir, tá certo comprar pronto. Eu consigo compartilhar experiências. Por exemplo, quando você compra um imóvel pronto, você nunca pensa nos custos indiretos, principalmente a reforma, que onera muito. E sempre precisa, né? Porque quando a gente faz uma casa do zero, eu tô fazendo pensando nos revestimentos que você quer, pensando nas louças que você quer, tá sendo tudo personalizado para você. A chance de você reformar para poder morar é mínima. Eu acho que chega a ser zero. Chega a ser zero. É mais quando a pessoa pensando em você, né? Então, personalizado. Mas é personalizado, entendeu? Então, no caso da pessoa que comprou uma casa que foi feita para vender, né? Pra produto vender, campeão de venda. Eu vou chegar lá, eu vou querer mudar o piso, eu quero mudar uma porta de lugar, não gostei dessa porta aqui, quero colocar um armário. Então, assim, você já vai ter que reformar, né? Então, isso. Pensar nisso também. Me faz lembrar de um cliente que comprou um imóvel, investiu R$1 milhão nesse imóvel e gastou 300 de reforma para deixar o imóvel com as características dele. Eu até brinquei, eu falei, com 200 você viabilizava um financiamento de R$1 milhão, né? Adquiria o lote e adquiria a construção nesse financiamento e já teria feito uma casa pensando em você e não teria feito essa reforma. Claro que era o momento dele comprar uma casa pronta, então é difícil. Isso de entender o momento é muito importante, porque às vezes eu não quero esperar por uma construção, tem pessoas que não quero esperar por um ano, eu quero morar hoje. Se você é essa pessoa, compensa para você comprar um imóvel, reformar esse imóvel. Mas se você não é essa pessoa,
Você tem Exatamente. que entender quais são os caminhos, se você vai financiar, se você tem o valor, se você vai fazer um consórcio. Essas são opções que você pode o mercado escolher, oferece, né? que o mercado Tanto oferece. para investimento também, né? Porque da mesma forma que você financia para morar, você pode financiar a construção pensando em vender. Sim. Porque uma coisa que eu observo muito na internet, que eu tô quase virando um hacker, né? E eu percebo pessoas que vendem a ideia da construção falando mal da casa pronta. Aí eu fico bugado, né? Que eu falo, poxa, se você falar mal de uma casa pronta, como que você quer me convencer a construir algo para vender, que vai ser essa casa pronta? Então, eu acho uma falta de respeito até com quem é leigo. Então, acho que tem que ficar bem claro para o cliente que se é pronto ou se é para construir, vai depender muito dele. Muito dele mesmo. E o projeto também, porque o papel, pega ele aqui, ele aceita tudo. Sim. Né? Só que o bolso do cliente muitas vezes não. Então essa viabilização é extremamente importante, para ele entender antes de iniciar o projeto o custo estimado da obra. Aí sim projetamos pensando no quanto ele pretende aportar, realizamos os projetos, damos entrada na prefeitura, nos alvará, estudamos, sei lá, o cronograma físico e financeiro da obra dele, gerenciamos tudo. Então acredito que é tão importante a viabilização que é até bíblico, né? Antes de iniciar algo, você precisa entender se você tem condições de finalizar. Sim. E você precisa ter um parâmetro, né? Igual a gente tem o Cube e também a gente tem um software. E tem as nossas experiências, E né? as Os nossas nossos experiências, dados, né? De exatamente. obra, então, quando o interfere. cliente chega na gente, às vezes ele tem acesso na internet ao Cube, sei lá, mas isso é subjetivo. Então, a gente pega e aplica. Isso começa desde esse momento, né? Chega na gente. E ele chega totalmente perdido, né? Totalmente Porque perdido. informação que você busca e ela não é correta 100%, ela faz você ficar mais confuso. E eu percebo, principalmente quando o cliente senta contigo e você começa a colocar as ideias dele no papel. Você começa a trazer para ele o entorno, se tem paisagismo, se não tem, área gourmet, piscina, se tem sauna, se não tem sauna, sabe? Começa a trazer tudo que vai ter no projeto, que aí ele começa também a compreender que a informação que ele teve é incompleta. Porque como colocar na cabeça do cliente que com, sei lá, nós estamos falando de 3 mil, mas é só números, que para ele construir uma garagem é 3 mil reais o metro, para construir uma cozinha é 3 mil reais o metro. Ele fala, poxa, minha cozinha tem tudo isso, minha garagem geralmente 2 paredes e um telhado. Muitas vezes nem tem a cobertura, né? Não é todo mundo que trata tão bem o veículo assim, né? Sim. Então é muito complexo quando a pessoa não está sendo bem orientada. Geralmente quando eles chegam, eles saem já feliz ou triste, né? Porque quando Porque a gente bate a real, né? Quando fala assim viabilização, viabilizar é isso, né? Ou é viável ou não é viável. Né? E não existe o caro ou barato, existe o valor de mercado, é o que custa. Né? O que pode interferir talvez seja o quanto de estrutura uma empresa tem, outra tem, o que entrega, o que não entrega. Mas em relação a comprar o material, contratação da mão de obra, é muito perto dos valores, muito perto mesmo. Então o cliente abre a mente. E o abrir a mente dá essas condições. É ruim quando não viabiliza? É ruim. Porém, eu fico com a minha consciência limpa, sabe? Porque eu prefiro que o cliente saia com o máximo de informação possível e busque recurso ou deixe de lado o projeto, do que o cliente ser enganado por aí, iniciar e ter essa monte de obra parada no meio que a gente vê, né? Tem muita gente que entrou em projeto que custava, sei lá, R$1 milhão e foi vendido como 300, 400 mil. Aí já começou onde ele vai buscar esses 600. De repente os 300 já era o máximo, assim, estourando o cofrinho. Sim. Então acho que, na minha humilde opinião, é melhor, né,
que não viabilize quando não tem e que viabilize quando tem, porque a pessoa inicia sabendo quanto vai investir, ela tem uma noção extremamente realista. Né? E Eu acho que você falando assim, ficou claro a importância desse estudo da viabilidade, Isso. né? Porque se eu entender no final dessa conversa com o cliente, desse estudo de necessidades, desse resultado que vai gerar no software, se eu entender que o valor que eu tenho não é suficiente para minha casa, naquele momento, você pode diminuir a casa, né? eu posso diminuir a casa. Você tem caminhos Exatamente. Do que começar a fazer um projeto que não cabe no que bolso. não cabe no meu bolso. Viabilizar algo que não é viável, né? É. É complicado, é perigoso. Então, acho que essa fase, assim, eu não sei se eu posso dizer que ela é a mais importante, mas sem ela, Eu concordo. eu não consigo fazer nada. Porque, como você Volto a disse, o dizer. papel aceita tudo. É, o papel aceita tudo. Sabe uma coisa bacana que a gente pode fazer no próximo vídeo? Pegar o nosso software e compartilhar a tela. Vamos fazer isso. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal, pede, a gente traz uma planta, curte, tem isso também, tem aquele negócio da setinha lá, qual que O é? sininho. Sininho, mas tem uma setinha também, não tem, que você aperta? De compartilhar. Compartilha, certo? E a gente vai compartilhar com vocês também uma planta e vamos trazer várias situações com essa planta. A gente vai trazer só a casa com moramento, casa com piscina, área gourmet, colocando um monte de coisa na sua conta aí. Paisagismo. Acho que vai ficar melhor para poder entender esses custos, né? A diferença. Aí a gente vai trazer custos reais e você vai saber quanto custa a sua casa. Então já se inscreve no canal. A ideia é compartilhar vídeo contigo toda sexta. E se der um tempinho, que a gente trabalha muito de quarta também, né? Vamos ver se rola. Sexta eu garanto. De quarta, vamos ver. Tá bom? Aí. Até o próximo vídeo. Até. Até, foi um prazer.